pessoal, você sabia que existe um caso especial em se tratando de isomeria espacial geométrica? Pois fique sabendo, existe a isomeria Z e E. Esse é um caso bem particular. O que nós dominamos com essas aulas foi que a isomeria espacial geométrica, chamada de cis-trans, que é, na verdade, o nome de seus isômeros, acontece quando, em cadeia aberta, a dupla ligação está ligada a ligantes diferentes. E, em se tratando de cadeia fechada, onde há diversos carbonos na cadeia fechada, se em dois desses carbonos houver ligantes diferentes. Muito bem. Assim, só para recapitular, o assunto super interessante que se constata na natureza: feromônios. Já ouviu falar? Feromônios são substâncias produzidas por insetos que provocam reações entre seus pares. Feromônios. Muito bem. Um feromônio está escrito aqui, na versão A e na versão B. O feromônio da versão A apresenta dupla ligação e ligantes diferentes nos dois carbonos da dupla. Claro, H e esse agrupamento, H e esse agrupamento. Lógico, pelo que nós vimos, ao passar um plano pela dupla ligação, estamos tratando da terceira dimensão. Aí verificamos que, em função do plano que passa pela dupla, os grupos menores, que são iguais, estão do mesmo lado. Então dizemos que esse feromônio, ele é o feromônio na versão cis. Enquanto que o mesmo feromônio aqui está com os ligantes, em função do plano que passa pela dupla, os ligantes menores estão do outro lado. Um de um lado, outro do outro. Claro, se eu analisar que os menores estão de lados opostos, os maiores também estão de lados opostos. Muito bem. Então, a versão B nada mais é do que a versão trans. Portanto, o composto apresentado está em duas versões espacialmente diferentes. E olha o que diz o texto da questão. O isômero cis atrai sexualmente, o macho para a reprodução. A manutenção da espécie é uma regra vital para todas as espécies de seres vivos. E o inseto, quando emite este feromônio na sua versão cis, é para atrair o macho e copular para reproduzir e continuar a sua espécie. Enquanto que o isômero trans não faz esse efeito. Então, a natureza tem os seus modos de provocar reação entre seus pares. Muito bem. Então, estávamos analisando, ao determinar ser cis e ser trans, dando prioridade para os ligantes iguais. Pois o caso de hoje é este caso aqui. É um caso particular. Caso particular da isomeria geométrica, porque também haverá a dupla ligação que deve acontecer tanto na cadeia aberta quanto na cadeia fechada. Na cadeia fechada não há dupla, mas há o anel para verificar. A presença da dupla é necessária na cadeia aberta. Então, em cadeia aberta, dupla ligação e ligantes diferentes. Muito bem, estou exemplificando com o ligante flúor, que por acaso tem número 9 e número de massa 18, o ligante cloro, que tem número 17 e número de massa 35,5, e do lado de cá os ligantes também são diferentes.
é o ligante bromo, de número atômico 35 e número de massa 80. E o ligante iodo, de número atômico 53 e número de massa 127. Muito bem. Então, eu estou diante do caso número 1. Eu tenho aqui dupla ligação e ligantes diferentes. Esses ligantes são diferentes e esses ligantes são diferentes. Porém, para você escolher o isômero cis, você tinha por prioridade os ligantes iguais. Se os mesmos ligantes estiverem do mesmo lado, quer sejam os menores ou maiores, será o isômero cis. Se os ligantes iguais estiverem de lados opostos, quer sejam os menores ou os maiores, será o isômero trans. E no caso desse, em que os 4 ligantes são diferentes, qual é a situação? É cis ou é trans? Aí entram duas palavras alemãs que nós, no ensino médio aqui no Brasil, não temos usado, mas pode surgir porque faz parte do programa. A palavra, desculpe o meu modo de falar, eu acredito que se pronuncie Sussman, que nós vamos pegar para identificar a letra Z, Sussman, que dizem que no alemão quer dizer juntos. Juntos, dá a ideia de mesmo lado. Por isso que eu, por própria conta, associo, e peço que você o faça, a forma juntos, Sussman, pode ser equivalente ao nosso tradicional cis, como veremos na aula que cai no vestibular. E a outra palavra alemã, desculpa o meu modo de falar, parece que é Entgen. Entgen. Esse Entgen quer dizer em alemão opostos. Do Entgen ou Entgen, sei lá, nós vamos ficar com a letra E. A letra E que significa opostos. Opostos, para nós, seria a versão trans. Os ligantes iguais de lados opostos, do plano que passa pela dupla. Nesse caso, não é ligantes iguais, como foi até agora. Por isso que é um caso particular. Esta situação tem ligantes todos diferentes. Será que é a situação Z ou será a situação E? Mais um aspecto para você. Aqui, até agora, nós falávamos dos ligantes iguais menores. Claro, se os menores são em cis, os maiores também estão em cis. Aqui não é menor ou maior. Aqui é a massa. A prioridade para conferir se estão juntos ou estão em opostos, a prioridade é a massa. Quem tiver massa maior é que tem prioridade maior. Dá para ter uma noção, porque essas substâncias, elas são eletronicamente fotografadas e a mancha será maior quando o grupo é maior, a massa é maior. Aliás, a própria palavra isomeria, que nós sabemos tão bem que é o caso de compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Há quem diga que o iso quer dizer igual e a meria tem a ver com massa. Então, compostos diferentes com massa igual. Então, a prioridade da massa tem a ver com o nome da isomeria. A prioridade é para quem tem massa maior. Então, nesse exemplo citado, em função do plano que passa pela dupla, o conceito da isomeria cis-trans se repete. Em função do plano que passa pela dupla, eu confiro o flúor de massa 18 e o cloro de massa 35,5. Claro, a preferência é a massa maior, para ver se o de massa maior do outro lado está junto ou opostos. Bom,
Quais são os ligantes aqui? Bromo de massa 80 e iodo de massa 127. A preferência é a massa maior. Então, devo dizer que o exemplo que eu escolhi é um exemplo em função dos ligantes de maior massa. Vemos que no carbono da esquerda, o cloro tem preferência sobre o flúor, 35 para 18. Enquanto que no carbono ligante de dupla da direita, o bromo perde para o iodo, de massa 80 para 127. Então, esse exemplo, que para nós ficaríamos constrangidos em falar cis e trans, porque nós não temos o mesmo grupo do mesmo lado e de lados opostos. Nós daremos a prioridade para a massa maior e estamos diante de os grupos de massa maior estarem do mesmo lado do plano, que seria o nosso cis, mas pela regra do jogo, massa maior é Sussman. E daríamos então a resposta Z. O exemplo em particular é um exemplo de isômero Z, Sussman. Os grupos de maior peso no mesmo lado do plano estabelecido passando pela dupla ligação. O exemplozinho mais simples é este: 2-bromo pente 2-eno. Esse composto, ele é único ou ele é duplo? Vejamos, a sua escrita nos leva a 5 carbonos naturalmente e uma dupla no carbono 2. Os 5 carbonos com a dupla no carbono 2 está levando tudo para a isomeria geométrica, aonde só me preocupo com o posicionamento do bromo na posição 2. Porque a numeração da cadeia atende à prioridade do grupo funcional, que não existe, à prioridade da insaturação, que existe. Então, o carbono 2 é o carbono da esquerda, o segundo. Completado de hidrogênios, nós temos, então, o composto em questão, no qual estamos verificando a necessidade de escrevê-lo novamente, porque, em função dessa dupla, os ligantes serem diferentes, dá asas para o cis e para o trans. Na situação diferente, escreveria o pente, posição dupla na posição 2, pente 2-eno, o bromo eu colocaria aonde? Colocaria para cima, para não fazê-lo na forma espacial, na forma geométrica tradicional. Assim, é suficiente para perceber que a dupla ligação está tendo ligantes diferentes, metil e bromo, e etil e hidrogênio. Muito bem. Temos então aí isomeria geométrica, porque há dupla ligação com ligantes diferentes nos 2 carbonos da dupla. O que dizer? Dizer cis ou dizer trans? Na forma tradicional, nós vemos ligantes iguais do mesmo lado. Então, nós teríamos do mesmo lado bromo e H, e do outro lado teríamos metil e etil. Nenhum deles são iguais entre si. Nesta situação é que eu uso o caso Entingen ou Sussman. Se eu considerar a massa maior entre metil, que é 12 mais 3 dá 15, e bromo de massa 80, eu vou dar preferência para o bromo e vou dar preferência para o etil. Considerando isso, na situação do jeito que está muito mais para opostos. O bromo para cá e o etil para lá. Então, esta situação é uma situação Entingen. É um isômero Entingen, que seria o isômero trans. Enquanto que, na situação número 2, há os mesmos ligantes de maior massa, bromo em função de metil e etil em função de H, estariam do mesmo lado.
do mesmo lado, estariam juntos naquele plano de referência. Seria a situação Z. Então, a situação Z, que para nós poderia ser chamada de cis, e a situação E são saídas para quando os 4 grupos forem diferentes. A massa é que decide. E agora teremos o imenso prazer de analisar uma questão da UFRJ.